Salve galera, aqui quem fala é o professor Lurian e hoje eu vou trazer para você a resolução da prova de Física da Universidade Federal da Grande Dourados 2025, prova aplicada dia 20 de outubro de 2024. Acompanhe comigo as resoluções e também os comentários gerais a respeito da aplicação da prova. Vamos lá. Começando pela questão de número 41, que já adianto vai ser uma questão polêmica por uma série de fatores que eu vou elencar aqui para você que está acompanhando essa resolução. Vamos lá primeiro. Leitura da questão diz o seguinte: uma quantidade física muito importante na descrição do movimento de corpos é o vetor momento linear, definido como o produto entre a massa do corpo e o vetor velocidade. Assinar a alternativa que concorda com a definição de momento linear. Bom, primeiro que é uma questão sobre grandezas físicas vetoriais e grandezas físicas escalares. Ela fala em específico sobre uma grandeza que é o momento linear, e ele bem definiu no enunciado como sendo o produto entre as grandezas massa e velocidade. Então, quantidade de movimento, também conhecido como momento linear, ele é o produto da massa pela velocidade. Eu quero que você perceba no enunciado que em nenhum momento ele falou para a gente considerar que os corpos estão em movimento, que os corpos têm velocidade diferente de zero, considere que os corpos têm velocidade não nula. Em nenhum momento ele falou sobre isso. Então já começa por aí. Então em todas as alternativas você tem que considerar a possibilidade, né, das velocidades serem, por exemplo, zero. E aí as velocidades serem zero tem uma série de implicações e é uma questão técnica e a gente, sob um olhar técnico, tem que levar em conta tudo isso. Então vamos primeiro à leitura da letra A, que provavelmente vai ser o gabarito oficial da questão, ele ainda não saiu, agora é 21 de outubro, são 14 horas e 13 minutos, então provavelmente o gabarito ainda não saiu, mas eu acredito que deve ser o gabarito oficial. Ela diz assim: os vetores momento linear e velocidade são sempre paralelos. O que isso significa? Dois vetores eles são paralelos quando eles possuem mesma direção e mesmo sentido. Isso aqui é o produto de uma grandeza vetorial, um número, que é um escalar, multiplicado por uma grandeza vetorial. E isso dá uma grandeza vetorial. A gente chama isso de produto de escalar por vetor, e isso dá um vetor, que ele tem mesma direção que o vetor original, que no caso seria a velocidade, e ele tem mesmo sentido da velocidade caso a massa tenha um valor positivo. Como massa é uma grandeza física que só admite valores positivos, então quer dizer que o vetor Q ele é paralelo ao vetor V, o que significa que a letra A ela é verdadeira. Porém, do ponto de vista técnico, quando que a gente diz que dois vetores são paralelos? A gente diz que dois vetores são paralelos quando o produto vetorial deles é zero, tá? Então, se o produto vetorial entre eles for zero, a gente diz que os vetores são paralelos. Ou antiparalelos, existe essa possibilidade também no caso deles terem mesma direção e sentidos contrários, só que daí tem uma relação aí de sinais em relação ao produto vetorial, enfim, a gente não vai entrar nesse mérito, pelo menos não agora. Agora dá uma olhada no que diz a letra B. A letra B diz que os vetores momento linear e velocidade podem, ou seja, existe a possibilidade de ser paralelos ou ortogonais. Bom, a gente já falou sobre eles serem paralelos, então a parte do paralelos é verdade. Sobre eles serem ortogonais, eu gostaria de chamar a atenção sobre o caso em que V é zero. Se V for zero, isso significa que Q é M vezes zero. E M vezes zero é zero. Ou seja, tanto o vetor quantidade de movimento quanto o vetor velocidade
são vetores nulos. Acontece que vetores nulos, eles são paralelos a quaisquer vetores e eles são ortogonais a quaisquer vetores. Então essa é a condição de paralelismo, assim como a propriedade de produto escalar, como é, por exemplo, com trabalho em força e deslocamento, eles são paralelos, aliás, eles são perpendiculares quando o produto escalar é zero. Então, por exemplo, tem dois vetores, A e B. Se o produto escalar entre eles é zero, significa que eles são paralelos, aliás, perpendiculares. Tá? E aí, isso acontece para Q e zero, porque se os dois forem zero, obedece essa relação. Então acontece o quê? Se a velocidade for zero, eles podem ser ortogonais. Ou seja, a afirmação B também é verdadeira. Tá? É claro que você pode argumentar que para quaisquer, o que sempre vai acontecer é a parte do paralelo. Beleza, verdade. Mas a parte do ortogonal ela pode acontecer e é justamente isso que a afirmação B disse, né? Então, ao meu ponto de vista, aí, sob um olhar técnico, e a questão exige esse olhar técnico, a afirmação é verdadeira, tá? Olha só a letra C, coisa fica mais cabeluda. Ó. O produto vetorial entre vetores momento linear e velocidade é sempre um vetor perpendicular aos dois anteriores. Bom, acontece que os vetores momento linear e velocidade são sempre paralelos. Se eles são sempre paralelos, o produto vetorial entre eles é sempre o vetor nulo. E mais uma vez, o vetor nulo ele é perpendicular a quaisquer vetores. Portanto, a letra C também é verdadeira. Tá? E, de novo, argumentos técnicos para uma questão sobre produto vetorial e produto escalar que sequer é abordado no escopo do ensino médio. Então fica aí a crítica para uma questão de rebuscamento técnico impreciso elaborado pela banca da UFGD. Então a gente pede aí cuidado sobre a elaboração das provas. Os nossos alunos merecem respeito, tá? Então será que esse assunto ele é cobrado no ensino médio de maneira boa o suficiente para poder cobrar uma questão com esse tipo de exigência técnica? Será? Ou será que a gente está nivelando por baixo? Então fica o questionamento aí da UFGD. Letra D. É possível que dois corpos com o mesmo vetor velocidade e massas diferentes tenham o mesmo momento linear? Novamente, sim, é possível. Imagina dois objetos. O objeto A de massa MA, 8 kg, e o objeto B de massa MB, 10 kg. Ambos em repouso, VA é zero e VB é zero. Então eles possuem massas diferentes, mesmo vetor velocidade, e têm o mesmo momento linear. Quantidade de movimento do A é zero, quantidade de movimento do B é zero. Você percebe que esses questionamentos eles seriam facilmente tirados da questão se o enunciado falasse assim, ó, considere objetos em movimento num referencial. Aí a gente descarta o caso em que V pode ser zero e a questão fica muito mais precisa, só que isso não foi dito. E se levanta dúvida, a gente pode ter excelentes alunos, excelentes candidatos que vão errar a questão por se confundirem, por dominarem bem um tema cobrado no vestibular. Isso é péssimo, né? E por fim a letra E, aí sim a letra E está equivocada. Ele diz que em uma colisão o vetor momento linear total se conserva apenas se a colisão for elástica. Então esse apenas é falso, né? A gente sabe que em colisões a quantidade de movimento ela se conserva independente do tipo de colisão. Tá? Então o gabarito da questão provavelmente será a letra A, só que temos brecha para questionamentos, tá bom? Então vou marcar A com asteriscozinho de comentários a serem feitos, melhorias para a prova, tá bom? Bom, próxima questão, questão 42,
uma questão clássica sobre ondulatória. Deixa eu tirar meu rosto aqui da frente. Vamos à leitura. Atenção. Fenômenos ondulatórios são muito relevantes na sociedade atual. Como exemplo, existem ondas eletromagnéticas de rádio e sonoras. Uma classe especial de ondas é composta pelas longitudinais, cuja direção de propagação é a mesma que a direção de vibração das moléculas do meio no qual a onda se propaga. Considerando a informação, assinar a alternativa em concordância com a teoria ondulatória. Letra A. A velocidade de propagação do som independe do meio na qual a onda se propaga. Então a gente sabe que a velocidade de ondas mecânicas é característica do meio. Então a letra A ela é falsa, tá? A letra B diz que a velocidade de propagação de uma onda sonora é maior no ar do que na água. Uma onda sonora é uma onda mecânica, e a gente sabe que ondas mecânicas, de maneira geral, elas são mais rápidas onde o meio é mais denso, né? Onde a gente tem densidade maior. E no caso, o ar, em comparação com a água é muito mais densa que o ar. Então a questão B ela também está errada, ok? A letra C diz que ao colocarmos o ouvido em contato com os trilhos do trem, é possível ouvir o barulho do trem pelos trilhos, antes mesmo de ouvirmos seu som pelo ar. Isso acontece porque a velocidade do som em um meio sólido é maior do que em um meio gasoso. Bom, a letra C ela é verdadeira, deve ser o gabarito oficial da questão, e não há questionamentos sobre isso, pelo menos a priori, tá? Letra D diz que ondas eletromagnéticas são oscilações dos campos eletromagnéticos, que está certo. E aí ele fala depois que devido a isso é possível dizer que ondas eletromagnéticas são ondas longitudinais, o que está errado. Lembra lá que oscilações eletromagnéticas elas são transversais, elas oscilam numa direção e propagam-se em outra direção perpendicular a ela, tá? E a letra E, ao enxergarmos um relâmpago antes de ouvirmos o barulho do trovão, concluímos que, nesse caso em particular, o som não se comporta como uma onda longitudinal. Errado, o som ele é sempre uma onda longitudinal de compressão e rarefação do meio no qual ele se propaga, portanto a letra E está também equivocada. Gabarito da 42 deve ser letra C, agora sem asterisco, ok? Questão 43, uma questão sobre equação de Fourier, tá? Diz o seguinte: a maior queda de temperatura observada em um único dia em uma cidade brasileira foi de aproximadamente 20 graus Celsius, registrada em Bom Jesus, no estado do Piauí. Nos Estados Unidos, a maior queda de temperatura em um único dia foi de quase 60 graus Fahrenheit, registrada em Browning, Montana. O engenheiro projetou um tijolo para as paredes das casas em Browning com 75% da condutividade térmica do tijolo utilizado nas casas de Bom Jesus. Considerando que as áreas das paredes são iguais e desprezando outras formas de transferência de calor, além da condução através dos tijolos, qual deve ser aproximadamente a espessura do tijolo da cidade de Browning em comparação com a espessura do tijolo de Bom Jesus, para garantir o mesmo conforto térmico em um dia com essas variações de temperatura? Bom, meus queridos, então essa é uma questão sobre equação de Fourier. Deixa eu jogar o meu rosto aqui para cima. A gente vai resolver da seguinte maneira. Vamos lá. Primeira coisa, eu vou extrair os dados do enunciado. Então ele disse que a variação de temperatura, que eu vou chamar de Δθ, em Bom Jesus, que eu vou chamar de BJ, ela é 20 graus Celsius. Então a diferença de temperatura entre o interior e o exterior do ambiente, correto? A variação de temperatura em Browning, que eu vou chamar de BR, ela é de 60 graus Fahrenheit. Então o primeiro passo da questão é justamente você converter esses 60 graus Fahrenheit para graus Celsius, tá? E como é que a gente faz essa conversão? Lembra lá que variações de temperatura, elas obedecem à relação. Variação de temperatura em Fahrenheit está para 9, assim como a variação de temperatura em Celsius correspondente está para 5. Então você vai substituir 60 sobre 9 Δθ em Celsius sobre 5. Então você vai ter um Δθ em Celsius de 100 sobre 3 graus Celsius. Já jogando o 5 multiplicando e fazendo a simplificação. Você tem 300 sobre 9, divide por 3 em cima e embaixo, tá bom?
Então, Δθ BR, da cidade americana, né? Ela é 100 sobre 3 graus Celsius. Maravilha. Outra informação que ele falou é que a condutividade em Browning é 75% a mais, né? Aliás, elas têm 75% da condutividade do Brasil. Então você vai falar que o K de Browning ele é 0,75 do K de Bom Jesus. Tranquilo? Então esses são os dados da questão que a gente extrai da leitura. E agora o que a gente vai falar? A gente vai falar que para ter o mesmo conforto térmico, a gente vai falar que o fluxo de calor em Browning é igual ao fluxo de calor em Bom Jesus, ok? O fluxo de calor em Browning, ele é K de Browning vezes a área da parede vezes a variação da temperatura em Browning dividido pela espessura do tijolo de Browning. Isso é igual ao K de Bom Jesus vezes a área da parede dividido por Δθ de Bom Jesus dividido por espessura do tijolo de Bom Jesus. Ele pediu para a gente considerar as mesmas áreas, então vou cancelar as áreas. E agora eu vou substituir os valores. Então, primeiro o KBR ele é 0,75 do KBJ. Δθ de Browning é 100 sobre 3, então já vou colocar esse 3 aqui no denominador. E aqui eu vou ter EBR, que é uma das coisas que eu quero. Isso é igual a KBJ, que multiplica Δθ de Bom Jesus, que é 20, dividido por espessura do tijolo em Bom Jesus. Vou cancelar aqui o KBJ, e aí eu vou fazer a continha aqui, e vou chegar que EBR sobre EBJ, que é o que ele quer, ele é exatamente 0,75 vezes 100, isso dá 75, e 3 vezes 20, 3 vezes 20 é 60. Fazendo essa continha, você vai encontrar 1,25. Então quer dizer que a espessura de como é que é o nome da cidade? Da cidade de Browning, Montana, do tijolo de Browning, Montana, ele é 1,25 do tijolo de Bom Jesus. Ok? Então o gabarito da questão é letra C. Maravilha. Então aqui o gabarito é letra C. E não há questionamento sobre isso, só cabe um questionamento de que 1,25 vezes maior, às vezes até um pouco de pleonasmo, né? Você pode falar 1,25 vezes da espessura, já é correto. Ou você fala 25% maior. Então, fica aí o comentário sobre a maneira como o enunciado é escrito. Às vezes pode gerar confusão. Por exemplo, se tivesse uma alternativa que dissesse 0,25 a mais, talvez teríamos aí duas alternativas corretas, né? Ou pelo menos uma delas geraria confusão. Mas enfim, vamos para a questão 44 agora, que diz o seguinte, uma questão sobre transformadores. Vamos à leitura. Deixa eu jogar meu rosto para cá. Uma raquete mata-mosca é um dispositivo utilizado para matar mosquitos e outros insetos voadores. Ela geralmente possui uma estrutura que lembra uma raquete de tênis, com uma rede elétrica no lugar das cordas. Quando o inseto toca na rede, ele fecha o circuito composto por redes com diferentes potenciais elétricos e recebe uma descarga elétrica de alta tensão que o mata instantaneamente ou o deixa incapacitado. Considere uma raquete elétrica que funciona como uma bateria recarregável de 3,7 volts. Nesse dispositivo, a corrente elétrica contínua é convertida em uma corrente alternada com a mesma tensão eficaz, RMS. Então, a tensão elétrica é levada por meio de um transformador com 25 espiras no enrolamento primário e 1.250 espiras no secundário. Em um modelo no qual a tensão de saída do secundário é dobrada por meio de um circuito eletrônico específico e desprezando todas as perdas, assinale a alternativa que indica a diferença de potencial aplicada em um mosquito exterminado por essa raquete.
Então, importante, além de ser uma questão de transformador, o enunciado meio que jogou uma pegadinha ao falar que além de passar pelo transformador, a tensão é dobrada por meio de um circuito eletrônico específico. Então, além de fazer a conta do transformador, o candidato tinha que pegar o seu resultado da DDP no secundário e multiplicar por 2. Então, muita atenção com isso. Então, o que vai acontecer? A gente sabe que em transformadores, o U do primário está para o número de enrolamentos do primário, assim como o U do secundário está para o número de enrolamentos do secundário. Isso significa que 3,7 está para 25, assim como o U do secundário, a DDP, entregue do outro lado do seu transformador, está para 1.250. Rapidamente você simplifica e vê que isso aqui é 50 vezes isso aqui. Então você tira que o U do secundário ele é 50 vezes 3,7. Só que além disso, a gente tem um circuito externo, né, que dobra a tensão que sai do secundário. Então, o U que vai chegar no mosquito é o dobro do U do secundário. Então a gente vai falar que isso é 2 vezes 50 vezes 3,7 ou 100 vezes 3,7, o que te dá 370 volts, que é a tensão que a raquete entrega ao mosquito. E o gabarito da questão deve ser letra B, ok? Então, o gabarito da 44, letra B. Acredito que esse deve ser o gabarito que vai sair, vai ser divulgado em breve pela banca da UFGD, beleza? Questão 45, uma questão sobre cinemática vetorial com decomposição de vetores, então vamos atenção à leitura. O professor de física foi participar de um evento científico em outra cidade e resolveu realizar algumas medidas durante a decolagem do avião, utilizando um aplicativo em seu smartphone. Ele constatou que a velocidade do avião e o seu ângulo de inclinação em relação ao solo logo após abandonar a pista ao meio-dia eram de, respectivamente, 288 km por hora e 23 graus. Sabendo que imediatamente após decolar, o avião manteve uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado na mesma direção e sentido da velocidade. Assinar a alternativa que indica o valor da velocidade da sombra do avião após 2 minutos de decolagem, então a sombra do avião no chão, né? Então vamos fazer um desenho rápido aqui, ó. Você tem o ponto de partida do avião aqui no solo. Ele tem uma velocidade inicial, que o enunciado disse ser 288 km por hora, e você já percebe que a aceleração está em metros por segundo ao quadrado, né? Ou seja, você vai fazer algumas conversões. Então a primeira delas eu vou dividir essa velocidade aqui por 3,6, que é a taxa de conversão de km por hora para metro por segundo. Você vai encontrar 80 metros por segundo ao fazer isso. Então a velocidade inicial aqui ela é de 80 metros por segundo. E ele faz essa decolagem com um ângulo em relação à horizontal de 23 graus. Então já vou até fazer um traço horizontal aqui também, ó, para a gente já acompanhar a linha horizontal. E aí esse objeto, esse avião, ele decola, então ele faz aí um movimento retilíneo uniformemente variado e depois de 2 minutos ele se encontra aqui com uma velocidade final que eu vou chamar de v. E nesse meio período, nesse tempo, né, de 2 minutos, ele ficou submetido a uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Perceba que ele foi em linha reta, então significa que esse ângulo aqui continua sendo de 23 graus. Então essa é uma informação importante no problema. Então o que a gente vai fazer? A gente vai calcular, utilizando as equações do m e o v, a gente vai calcular a velocidade final do seu avião depois de 2 minutos. Levando em conta que 2 minutos é a mesma coisa que 120 segundos. Afinal de contas, cada minuto tem 60 segundos. Então você vai fazer que v é v0 mais at. A velocidade final eu não sei, a velocidade inicial é 80, a aceleração é 1 e o tempo são 120 segundos. Então você vai perceber que depois de 2 minutos, o seu avião estará com uma velocidade de 200 metros por segundo, ok? Esses 200 metros por segundo serão decompostos para a gente achar a velocidade da sombra.
Qual é a velocidade da sombra? A velocidade da sombra vai ser essa velocidade aqui, que a gente chama de componente horizontal, e eu vou chamar carinhosamente de Vx. Olhando bem para esse triângulo, você percebe que Vx é o cateto adjacente desse triângulozinho. Então você rapidamente percebe que o Vx, por ser cateto adjacente, ele é V vezes o cosseno de 23 graus. No enunciado, você encontra o cosseno de 23 graus como sendo 0,39, tá? Aliás, perdão, o seno é 0,39, né? O cosseno é 0,92. Então, vamos escrever aqui 0,92. Então, 200 vezes 0,92, isso vai dar 184 unidades em metros por segundo. Esse é o Vx. Se você bater o olho nas alternativas, você vai ver que todas elas estão em quilômetros por hora. Então, o último passo da questão é você multiplicar isso aqui por 3,6 para fazer a conversão. Então, 3,6 vezes 184, você vai encontrar o valor de 662,4 km por hora, que é o gabarito da questão, letra D de dado. Também, sem questionamentos, provavelmente será o gabarito oficial da questão, tá bom? E, para finalizar a nossa resolução, não esquece de deixar o like, não esquece de ativar os sininhos para acompanhar os próximos vestibulares. Aqui nos comentários, se quiser solicitar alguma resolução, com certeza vou ficar feliz de te ajudar, tá bom? Então, finalizando a nossa resolução, temos uma questão sobre o pêndulo balístico, que é um clássico dos vestibulares, né? Vamos à leitura. O pêndulo balístico é um dispositivo utilizado para estudar colisões e transferência de energia em física experimental e permite estimar com boa precisão a velocidade de um projétil de arma de fogo. Considere que um projétil de massa mzinho é disparado com velocidade v de um revólver e atinge o centro da lateral de um pêndulo balístico, constituído por um bloco de madeira de massa mzão, sustentado por uma haste inextensível de massa desprezível, como ilustra a figura a seguir. Então, um texto perfeito aí explicando do que se trata o pêndulo balístico. Tem várias aplicações aí, principalmente em perícia criminal. Fica a dica para você que se interessa pelo assunto. Após o impacto, o projétil fica incrustado no bloco, cujo centro de gravidade se eleva de uma altura máxima, h, depois da colisão. Despreze a força de arrasto aerodinâmica e o atrito entre a haste e o teto. Considerando que a aceleração da gravidade é dada por g, qual é a velocidade do projétil imediatamente após o disparo? Em função aí das variáveis que ele deu, veja que é uma questão literal que foge ao padrão aí da prova da UFGD. Mas enfim. Bom, uma questão de pêndulo balístico, ela tem duas etapas. Uma primeira etapa é a etapa da colisão do tipo inelástica. Por quê? Ele falou que o projétil ele fica incrustado, né? O que isso significa? Significa que a velocidade final do corpo A é igual à velocidade final do corpo B, que a gente vai chamar de V', tá? Na minha resolução eu vou chamar essa velocidade de V'. Então os objetos eles colidem e permanecem juntos após a colisão. Esse é o tipo de colisão que mais tem caído em vestibulares, então vale a sua atenção aí. Como é que a gente resolve a parte da colisão? Então lembra que numa colisão perfeitamente inelástica, como é o caso, ocorre dissipação de energia. E mais, essa dissipação ela é máxima, né? Então você que está revisando aí o assunto colisões, por exemplo, cabe você lembrar que a colisão que conserva energia, que não perde nada de energia, é a colisão perfeitamente elástica. A colisão inelástica ela tem perda de energia. Então, o camarada não pode, por exemplo, falar que a energia cinética da bala vai se converter em energia potencial gravitacional. Isso vai produzir uma resposta errada, inclusive você acha gabarito se fizer isso. Então, é uma confusão que os alunos podem fazer, o candidato ali pode fazer, né? Mas que você deve tomar cuidado. Então, não há conservação de energia do começo do problema até o final, porém, há conservação de energia após a colisão. Uma vez feita a colisão e uma vez incrustados os objetos, aí acontece conservação de energia, porque a única força que realiza trabalho é a força-peso, já que a tração ali
ela é perpendicular à trajetória e ela não realiza trabalho. Então, na colisão, o que você vai falar? Você vai falar que a massa do projétil vezes a velocidade inicial, a velocidade que a gente quer, isso é igual à soma das massas do projétil e do bloco vezes essa velocidade v' pós-colisão. Como eu quero o vzinho, eu vou isolar o v'. Sempre que eu quero uma coisa, eu isolo a outra. Então vai ficar mzinho, que multiplica mzão mais mzinho, vezes v. Então essa é a expressão para v', beleza? Então essa é a primeira etapa, colisão. A segunda etapa do pêndulo balístico é você observar a conservação de energia. Então energia conserva. Só que a energia conserva pós-colisão. Então o que eu vou falar? Eu vou considerar que o bloco e a bala, o projétil, eles são um objeto só, de massa mzão mais mzinho, e eles transformam a energia cinética deles em energia potencial gravitacional. Então vou falar que mzão mais mzinho vezes v' ao quadrado sobre 2, que é a velocidade pós-colisão, isso é energia cinética. Essa energia cinética, toda ela vai virar energia potencial gravitacional lá no ponto mais alto da trajetória. Isso é mzão mais mzinho, GH. Eu posso cancelar as massas, isolar o v' novamente. Eu vou encontrar que v' é raiz quadrada de 2GH. Tranquilo? Então agora que eu tenho o v' da primeira etapa e o v' da segunda etapa, eu sei que eles são iguais. Então igualo essas duas expressões e vou obter o seguinte, eu vou obter que mzinho sobre mzão mais mzinho vezes v é igual a raiz quadrada de 2GH, e eu posso passar o mzinho dividindo e posso passar o mzão mais mzinho multiplicando, então mzão mais mzinho sobre mzinho vezes raiz quadrada de 2GH. Essa aqui é a expressão da velocidade, deixa eu tirar meu rosto aqui, da velocidade antes da colisão, velocidade do seu projétil. E quem diz isso é a letra... Aliás, quem diz isso, mzão mais mzinho sobre m, raiz quadrada de 2GH, é a letra E de escola, tá? Então, gabarito deve ser letra E, um clássico dos vestibulares, e essa foi a resolução da UFGD 2025, beleza? Então, minha visão geral sobre a prova é de que foi uma prova com nível técnico médio-alto, tá? São assuntos ali que foram cobrados que não são tão incidentes em vestibulares, né? Alguns detalhes técnicos, tipo equação de Fourier para condução térmica, pêndulo balístico, que tem ali duas etapas, tanto conservação de quantidade de movimento, conservação de energia. A gente tem também questões que abordaram uma série de processos, né, como uma questão que tem que decompor vetor e fazer cálculo de velocidade usando cinemática escalar. Então são todas questões muito, muito técnicas de grau de exigência razoável, médio, alto aí, e é uma prova muito bem feita aí pelos nossos alunos. E com certeza cabe o comentário a respeito da primeira questão, então cuidado da banca deve ser aumentado aí para a gente ter questões mais tranquilas e mais confiáveis no futuro. E, bom, é isso a minha análise, tá? Eu gostaria de agradecer você que ficou até aqui, e com certeza a gente vai se ver mais vezes aí ao longo do ano com a nossa rotina de preparação para vestibulares, tá bom? Eu desejo para você todo o sucesso, que você saia muito bem, e conta comigo para sua preparação, tanto em física quanto em matemática. Um forte abraço, até a próxima.